que chama, pessoal, propriedades coligativas, tá? Essas propriedades coligativas não tem tanto assim, né? Procura nos vestibulares, não cai tanto, não, mas é um assunto interessante que explica alguns fenômenos que ocorrem com a gente, tá bom? Olha, propriedades coligativas. Olha lá. O que vem a ser, então, pessoal, essas propriedades relativas aí que a gente vai ter, tá certo? Algumas explicações por que ocorre a evaporação de um líquido, tá? Por que ocorre, então, nós chamamos assim, a pressão desse vapor no líquido, é tudo estudado por essa materinha chamada aí propriedades coligativas, tá certo? Então, pessoal, nós vamos trabalhar um assunto conhecido como, dentro da propriedade coligativa, que é um tema abordado pela química, que é dividido em tonoscopia, ebuloscopia, tá? São alguns fenômenos que a gente vai ver aí, tá? Eu vou passar para vocês o vídeo, ó, passar para vocês, então, o PET, vocês já viram ou não? Vocês estão com ele só no celular, né? Tá certo? Então, essa propriedade coligativa, então, melhor a gente visualizar através. Olha, as propriedades coligativas, elas são propriedades das soluções. A gente estava estudando, né? Propriedades coligativas, na verdade, são propriedades das soluções. Nós vimos que, eu falei para vocês que uma solução, não é? Ela pode ser concentrada ou diluída. Uma solução nada mais é do que uma mistura homogênea, que a gente vê uma única coisa só, tá? Então, solução é isso aqui, uma mistura homogênea. A gente vai continuar estudando, então, é uma propriedade, então, do quê? Das soluções, tá? As propriedades coligativas, elas são formadas de quê? As soluções são formadas por moléculas, por partículas, né? Então, essas partículas podem estar bem próximas das outras, pode estar um pouquinho mais afastada, ou pode estar muito afastada, como se estivesse no estado gasoso, né? No estado sólido, elas estão bem juntinhas. Depois, elas, no estado líquido, elas não estão nem muito próximas, nem muito longe uma das outras, né? Está em equilíbrio, né? Essas moléculas. E no estado gasoso, elas estão bem longe uma das outras. Corre demais uma das outras, tá? Então, nós temos o seguinte. As propriedades, então, coligativas são propriedades das soluções, das misturas homogêneas, tá? E elas vão depender do número de partículas que estão dispersas, né? E independente da natureza do soluto. Então, quando eu tenho uma solução, eu tenho, então, o quê? Eu tenho soluto mais solvente. O soluto, geralmente, ele é sólido. O solvente, geralmente, ele é líquido. Tá? Então, uma solução é formada de soluto e de solvente. Então, o que vai acontecer? Os solutos, né, eles dependem das propriedades físicas da água, né, para a gente poder visualizá-los. Existem algumas situações, né, que a gente consegue, então, mudar a propriedade dos sólidos, que é o soluto. Por exemplo, você não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o carro, o automóvel, para ele poder se locomover, né, a gente tem que colocar o combustível. Isso todo mundo sabe, não é isso? Tem que colocar o combustível, seja etanol, que é o álcool, ou
seja gasolina ou diesel, tá bom? Mas o carro também, os automóveis, os veículos em geral, eles têm uma parte que eles precisam de manter, então, a temperatura do motor estável. Ela não pode subir tanto, entendeu? Então, existe uma peça lá que retira o calor do motor, né? Que faz essa manutenção. Chama-se radiador. Esse radiador, ele é usado, pessoal, para poder, então, entre aspas, manter o resfriamento do motor do veículo, do automóvel, do carro, do ônibus, tudo mais assim. E aí, o que a gente precisa saber? Precisa saber o seguinte, que em alguns países, esta água que é colocada dentro do congelador, ela pode, então, né, se a temperatura daquela madrugada for muito baixa, a água dentro do congelador pode o quê? Congelar. E pode causar um dano para o veículo, né? Então, o que acontece? Para que isso não ocorra, é necessário colocar um líquido junto lá do radiador, tá? Para que isso possa abaixar o nível de congelamento da água, tá certo? Isso chama etilenglicol. Não sei se vocês estão lembradas que teve uma cerveja aqui de Belo Horizonte, né? Chama Belo Horizontina, que ela então ela foi retirada de uso, algumas pessoas até morreram, porque tinha essa substância, né? Encontrada dentro da cerveja, esse etilenglicol, né? Ou diol também, são dois primos também. O que acontece? Isso, então, é para manter o quê? A cerveja gelada por mais tempo, abaixa, então, o nível de congelamento, certo? Uma outra coisa. Então, isso tem que colocar, então, dentro do radiador do automóvel para não congelar a água do carro lá dentro. Nós sabemos que quem tem carro a álcool, quando esfria bastante, o que tem que se fazer? Tem que colocar dentro do tanque, ou lá dentro do motor, tem um reservatório de gasolina, para fazer com que o carro funcione com maior facilidade. Por quê? Como é etanol hidratado, que é o combustível, o etanol hidratado pode ter a água, então, que congelada. E o etanol, então, é difícil circulação dentro do motor, demora para o carro pegar. Por isso que quando começa a esfriar, as pessoas costumam colocar gasolina um pouco no tanque, misturado, ou eles costumam colocar dentro do reservatório apropriado para colocar a gasolina. Se a pessoa não coloca álcool durante o ano todo, esse reservatório pode trincar, pode ressecar, e a pessoa vai ter dificuldade na hora que precisar de fazer o carro funcionar, porque precisa colocar essa gasolina. Tá bom, pessoal? Então, existem alguns conceitos assim. Vamos falar de sorvete, não é? Quando se fala de sorvete também, e é uma propriedade também coligativa, que a gente tem que diminuir, então, o quê? O ponto de congelamento. Então, o sorvete de palito, ele é colocado em formas, um líquido, né? Isso é colocado dentro de um tanque com água, numa temperatura bem baixa, abaixo de zero, tá? E depois de algum tempinho, aquele líquido que foi colocado, que chama-se de calda, ela passa a ficar o quê? Já um pouco mais endurecida. Aí o carinha vai lá, né? Tá as forminhas todas assim, cheias de gelo, ó, cheio de coloca aqui, ó. E aí o cara vem com o palitinho, enfia o palito aqui, ó. E volta de novo, coloca dentro do tanque, as forminhas é de alumínio, isso aqui vai congelando e o picolé vai ficar pronto. É desse jeito que se faz. Mas, como que ele faz para poder abaixar, então, a temperatura da água? Tá? Ele coloca, então, álcool misturado com a água, tá certo? E sal. Então, às vezes, ele faz uma salmoura com álcool e tudo para poder abaixar a temperatura, tá bom? Outras pessoas vão tomar um chopinho e o chopp lá
tem aquela serpentina que se coloca gelo para manter o chopp gelado. Aí as pessoas pegam, então, colocam o gelo, aí vê que o gelo está muito pouco, não vai dar, né? E aí não tem mais gelo, o que o pessoal faz? Joga sal em cima do gelo. E ele vai diminuir o quê? O ponto de derretimento. Então, em vez do gelo derreter mais rapidamente, ele vai demorar um pouco mais a derreter por causa da presença do sal. Então, isso tudo é dentro dessas soluções, dessas propriedades ou dessas soluções coligativas que a gente vai estudar esses assuntos aí. Tá bom, pessoal? Então, para impedir o congelamento dos radiadores, onde é muito frio, o açúcar também, pessoal, quando a gente coloca o açúcar, a pessoa machucou, coloca açúcar no machucado, que ele evita com que a pessoa fique perdendo muito sangue, ela pode, então, cicatrizar mais rápido. Porém, se a pessoa for diabética, não pode pôr açúcar, tá certo? Então, tá bom? E por que a gente coloca... antigamente não tinha geladeira, tá? E o pessoal continuava comendo carne da mesma forma, não como hoje. Mas o que acontecia? A carne era conservada no quê? No sal, né? O sal também é um soluto, né? Faz parte, então, para fazer o quê? Para diminuir o tempo, para aumentar o tempo de conservação da carne, tá? Então, coloca-se sal também para isso. Então, todos esses apetrechos que a gente faz aí no dia a dia, nas casas da gente, tudo é química, pessoal. Então, o sal, ele pode abaixar a temperatura, o sal ele pode usar para conservar mais o alimento, enfim, isso tudo é feito aí de uma maneira muito bem pelas mães, pelas avós, né? Pelas tias, que talvez nem tiveram oportunidade de estudar, mas aprenderam isso no dia a dia, de uma geração para outra geração. Tá bom, pessoal? Então tá certo. Olha, os solutos, né? Os solutos, eles podem ser iônicos ou podem ser moleculares. Iônicos é aquele que alguém dá e outros recebem elétrons. Moleculares são aqueles solutos que compartilham elétrons, tá certo? Então, os solutos iônicos, eles são, então, formados por ligações iônicas, como é o sal de cozinha, tá bom? Existe alguns, né, que são moleculares, né? No caso, aí nós temos aí o açúcar, por exemplo, ele é molecular, né? O açúcar, pessoal, se a gente dissolver, jogar ele na água, ele vai dissolver, ele se dissolve lá, mas ele não forma íons, ou seja, ele não se divide em duas partes. Já os compostos iônicos, igual o sal, se eu jogar na água, né? Se eu jogar o sal é o NaCl. Se eu jogar água nele, né? Vai formar então o sódio e vai formar o Cl, tá? Mas se eu jogar então a sacarose, o açúcar, né? A sacarose, ela tem uma fórmula assim, ó, C12H22O11, tá? Se eu jogar água nela, não forma íons, tá? Não há ionização, não há formação de íons, tá bom, pessoal? Tá? Isso no caso da sacarose, da glicose, geralmente compostos orgânicos, tá certo? Então, existe então os solutos que são iônicos e os não e os moleculares. Está aqui escrito, ó, iônico e molecular. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e essa aqui é a sacarose, que é o açúcar. Tá bom? Aí chegou alguém, pessoal. Matheus. Ô, Matheus. Tá certo, pessoal? Né? Então, nós vamos ver lá. Então, as propriedades coligativas podem ser, então, divididas em, ó, ebulioscopia, tonoscopia, como o próprio nome está falando, ebulioscopia, pessoal, tem a ver, então, com o quê? Com
a ebulição, né? Ela consiste, então, o quê? Aumentar a temperatura de ebulição. Ou seja, alguma coisa que ferve a 60, se você acrescentar algum soluto, ela vai, então, ferver, então, em vez de 60 a 80, tá? Então, seria isso aí que a gente vai estudar. Além nós temos da tonoscopia e boloscopia, tá? A gente ocorre dessa maneira, tá? É os dois processos mais usados aí que a gente tem para falar sobre as propriedades coligativas, tá? Tem um outro processo também que chama crioscopia. Crioscopia. Então, vamos falar de cada um deles depois, tá certo? E aqui, ó, a crioscopia está a ver com o abaixamento de temperatura, tá bom? Então, e a gente vai ter várias experiências para a gente poder trabalhar com vocês, né? E tem um processo interessante aí que chama-se osmose. Essa osmose é quando alguma coisa passa do meio, passa por uma membrana impermeável aí, que a gente, até em biologia, a gente estuda isso, tá? Então, esta, esta, essas propriedades aí, a gente vai estudar, então, cada uma de cada maneira aí ao seu tempo, tá bom? De acordo com essas semanas que aparecem. Então, nós vamos estudar. Então, o que vem a ser ebuloscopia? Ebuloscopia é quando a gente aumenta o ponto de ebulição de uma solução. Ó, aumenta o ponto aumenta o ponto de ebulição. Ebulição quando passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Aumenta o ponto de ebulição. Esse ponto de ebulição nós vamos simbolizar por PE, viu, pessoal? Ó, PE, tá? Aumenta o ponto de ebulição de uma solução, tá certo? Tá? Com acréscimo de quê, pessoal? De um soluto, tá certo? Então, ó, ele ocorre quando adicionamos, então, por exemplo, o açúcar na água do café. Então, se você ferve, então, somente a água, sem o açúcar, a temperatura daquela água vai ser menor do que se você esquentar ela junto com água com açúcar. Ou seja, com a água com açúcar ela vai ficar mais quente o café do que, por exemplo, tem uma pessoa que não toma café com açúcar. Então, digamos que vamos fazer 2 cafezinhos, né? Você coloca 1 litro de água e 1 litro de água e coloca açúcar, não é? Primeiro que a água pura vai ferver primeiro do que a água com açúcar, tá? Depois que fervido, você colocou nas 2 garrafas, se a gente puder medir a temperatura, a gente vai ver que a temperatura com água com açúcar é maior do que a água pura, a água sem o açúcar, tá certo? Então, o café com açúcar, ele é mais quente do que o café sem açúcar, né? Às vezes você fala, pô, mas não é não. É que o café com açúcar, toda hora a gente vai tomar ele, a gente abre a garrafa e toma. Vai uma outra pessoa e toma. Café sem açúcar, são poucas pessoas que preferem tomar o café com açúcar. Então, quanto menos você abrir a garrafa, mais quente vai ficar também, né? Mas no exato momento que a gente fizer essa experiência, a gente vê isso, tá bom? Então, é o aumento do ponto de ebulição de uma solução com o acréscimo do com o acréscimo de um soluto, por exemplo, o açúcar na água, o ponto de ebulição aumenta.
bom, pessoal? Ficou apertado para a tonoscopia aqui. Tá? Ebuloscopia, então, é isso. Ó, é o aumento ebuloscopia. Passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Ebulição, tá? Olha lá, tá certo? Então, há esse aumento aí, tá bom? Para a gente calcular o tanto que essa temperatura aumentou, a gente, então, faz a medição, né, da variação de temperatura da ebulição para ver quanto que é o aumento. A gente vê quanto que foi que esse aumento aconteceu. Tem como a gente calcular isso, tá? Então, depois nós temos a tonoscopia. Ora, a tonoscopia, pessoal, é o quê? É o processo também chamado de tonometria. Consiste no abaixamento da pressão, tá? Então, ó, depois eu escrevo isso aqui de novo. Então, tonoscopia é o abaixamento da pressão. Que pressão? Da pressão atmosférica, né? Ó, ou da pressão que age sobre, chama pressão máxima de vapor. É o abaixamento da pressão máxima de vapor. Essa abaixamento da pressão máxima de vapor, ela vem o seguinte, ó. Então, ocorre de que maneira? É o abaixamento da pressão máxima de vapor do solvente. No caso do líquido que está lá, tá bom? Mas só que quem faz abaixar a pressão máxima do vapor é a presença do soluto. É a presença de um soluto. Então, a gente acrescenta um soluto, porque, ó, propriedades coligativas têm a ver com soluto, né? Falei lá no comecinho da aula. Então, se a gente coloca um soluto, ocorre o quê? O abaixamento da pressão máxima de vapor do solvente, devido à presença desse soluto. Tá? Vamos lá. E depois nós temos eu tinha apagado aqui, ó, a crioscopia, que eu já tinha falado que é o abaixamento do ponto de fusão, tá? Ó, colorimetria consegue-se evitar o congelamento lá que eu falei lá do radiador dos automóveis, tá certo? Então, esse processo é usado muito, pessoal, nos países, né, que é muito frio, então coloca-se esse etinoglicol, né, para poder, então, diminuir a temperatura de congelamento. Então, se a água ferve a 100 graus, se a água congela a 0 graus, quando você coloca isso aí, vai congelar bem abaixo de 10 graus, menos 20. Então, se a temperatura for lá 2 graus, 3 graus abaixo de zero, o líquido vai continuar líquido, não vai congelar, tá? O líquido que eu falo é a água que está dentro do radiador, tá certo? Tá? Então, consegue fazer isso aí, o congelamento, tá? Então, diminui o ponto de congelamento do solvente. No caso, a água. Tá certo? Tá? E o outro processo, que é o último, para de falar com vocês aqui, ó, que eu vou deixar para a próxima aula, nós vamos falar sobre a pressão osmótica.